Bom dia a todos. É a primeira reunião que a gente faz aqui sobre a Comissão Especial de Inquérito relacionada à Estação de Tratamento de Esgoto. Inicialmente, nós gostaríamos de destacar a composição, né, pelo vereador Meira, vereadora Yasmin, vereadora Chiara, vereador Edivaldo Miano, que é o relator, e eu, Manuel Afonso Lozila, que presida essa comissão. Eu acho que, para iniciar, nós poderíamos fazer a leitura daquilo que, até para a população entender daquilo que nós vamos discutir aqui, e depois seguir os passos daquilo que nós vamos tratar e traçar na comissão. Então, farei a leitura e depois a gente segue para uma outra pauta. Excelentíssimo senhor, e esse é o processo, né, para que todos entendam. O processo da SEI, ele recebeu o número 032 de 2020, que foi iniciado em 3 de fevereiro de 2020, e assinado por diversos vereadores. Então, é nesse processo que estarão todos os documentos e informações da Comissão Especial de Inquérito da Estação de Tratamento de Esgoto, que tem na sua página primeira, né, na folha 2, que é a primeira página, o pedido de abertura, que vem da seguinte forma: excelentíssimo senhor vereador José Roberto Martins Segala, presidente da Câmara Municipal de Bauru, pedido de abertura da SEI. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, que ao final da presente subscrevem, no exercício do pleno mandato, tendo em vista a obrigação constitucional inserida no artigo 31, amparados no inciso 10 do artigo 18 e nos itens 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, combinado com os parágrafos 3º e 4º do artigo 18, todos da lei orgânica do município, e segundo o artigo contido nos artigos 56 e 57 e seus parágrafos da resolução 263 de 90, regimento interno, assim requerem a vossa excelência a normal tramitação desta solicitação, de forma que, obedientes ao mandamento legal, solicitam a instauração de comissão especial de inquérito, que tramitará com prazo de 60 dias, prorrogados, se necessário nos termos regimentais, visando a apuração de possíveis irregularidades e responsabilidades no projeto executivo e pelos serviços da Arcades Logos, nas despesas realizadas e ou autorizadas que movimentaram a conta do Fundo de Tratamento de Esgoto, contratação de instalação e respectivos aditivos e execução pela Coengenharia das obras de instalação da Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa. O pedido vai assinado, né, pelos vereadores Sérgio Brum, Edivaldo Miano, Benedito Roberto Meira, Thelma Gobi, Ricardo Loquete, Manuel Afonso Lozila, Marcos de Souza, Alessandro Bussola, Milton Sardim, Yasmin Nascimento, Fábio Manfrinato, José Roberto Martins Segala, Francisco Carlos de Góes, Chiara Ranieri Baceto e Natalino José da Silva. As folhas 3, né, tem o requerimento do presidente, né, direcionando à diretoria de apoio legislativo a instalação, o requerimento solicitando a instalação do inquérito. E foi votado no dia 10 de fevereiro, tendo como aprovação 15 votos sim, que passo aqui a nominar os votos: Benedito Roberto Meira, sim; Luiz Carlos Barbosa, sim; Edivaldo Francisco Miano, sim; Francisco Carlos de Góes, sim; Yasmin Nascimento, sim; Sérgio Pereira Brum, sim; Fábio Sartori Manfrinato, sim; Thelma Gobi, sim; Marco Antônio Souza, sim; Chiara Ranieri, sim; Alexandre Bussola, sim; Manuel Afonso Lozila, sim; Milton Sardim, sim; Ricardo Pelissaro Loquete, sim; Natalino Davi da Silva, sim; e um voto contrário, Luiz Carlos Bastazini. Portanto, na folha 5 já foi instalada, feita a portaria, né, pelo presidente da casa,
resolvendo designar o vereador Manuel Afonso Lozila, representante do PDT, Chiara Ranieri Baceto, representante do DEM, Edivaldo Francisco Miano, representante do Cidadania, Benedito Roberto Meira, representante do PSB, e Yasmin Nascimento, representante do PSC, para comporem a comissão especial de inquérito instituída para apuração das possíveis irregularidades e responsabilidades, conforme o pedido inicial de instauração da SEI, ficando a presidência a cargo do vereador Manuel Afonso Lozila e a relatoria a cargo do Edivaldo Francisco Miano, e designando ainda os servidores Giovana Franzolin Lopes e Walter Mateus Pagani Brito para secretariarem os trabalhos, conforme o artigo 57, parágrafo A, da Resolução 263 de 90. Os trabalhos devem ser concluídos em 60 dias. Portanto, está aberta a comissão especial de inquérito, registro também a presença do vereador Sandro Bussola. Neste momento, eu acho que hoje nós já temos uma decisão da própria comissão, que acho que é importante pontuar. Todas as reuniões que fizermos serão transmitidas ao vivo, né, pelo Facebook da casa, pelo YouTube, pelos canais TV Câmara e todos os canais que a Casa de Leis tem disponíveis, para que a população efetivamente tenha o acesso e possa participar. Como é uma reunião inicial, alguns pontos, né, têm que ser definidos. Eu acho que a gente poderia traçar um cronograma inicial e definir algumas datas para as reuniões, tá? Então, eu gostaria de colocar como sugestão para os colegas da comissão, para que a gente possa definir. Fiz alguns apontamentos, tentando conciliar algumas audiências públicas já agendadas aqui para casa, e também a disponibilidade dos vereadores, porque muitos trabalham em várias comissões da nossa Casa de Leis. Portanto, eu tenho aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datas fixas, né, que gostaria de compartilhar com os colegas, para que a gente pudesse, talvez, tomar como padrão essas agendas. No mês de fevereiro é mais difícil conciliar, porque muitos já têm compromissos agendados e também já tem algumas coisas previstas na casa. Mas em março e abril, eu gostaria de reservar a quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, para que a gente pudesse seguir com os trabalhos. Portanto, seria dia 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4. E no mês de fevereiro, né, tentando conciliar algumas agendas, agendar para o dia 13 de fevereiro, né, portanto, seria na quinta-feira, o período da manhã, né, das 9 às 12, para a gente se reunir novamente. No dia 18, né, de fevereiro, às 11 horas também, para que a gente pudesse pegar no dia 18, seria uma terça-feira, das 11 até às 13 horas, e no dia 27 de fevereiro, a partir das 9, o dia todo também. Tá? Então, mas eu tentei reservar quarta-feira para a gente já dar a sequência como a gente vinha combinado. Presidente, é que quarta-feira, às 9, está marcada a Comissão de Economia. Perfeito, podemos marcar depois das 10, então. Pode ser às 10? 9h30? 9h30. Então, a partir das 9h30. Podemos fechar nessas datas reuniões fixas? É lógico, nós vamos ter que, talvez, ter outras reuniões, e aí a gente vai agendando aqui conforme a gente se organiza. Podemos organizar? Chiara? Então, a gente fica definido. É uma quinta. Vamos marcar dia 28 de fevereiro, então. É porque é o carnaval, né? Então, tá bom. Tá. Já checou se não tem audiência pública agendada para esses dias? Tá certo. Então, vai alterar?
Tem uma audiência de manhã. Ah, é verdade, a da... Que talvez mude essa data. Porque o presidente do conselho não é mais presidente do conselho, é outro presidente. Então, como a audiência vai alterar a data e a comissão também da Coab vai mudar, a gente mantém a nossa, então, às 11 horas. Pode ser? Então, está feito o cronograma inicial, né, a gente divulga para todo mundo depois essas datas inicialmente, e aí a gente depois vai apontando as novas datas, reuniões, conforme vai. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encontros fixos, depois a gente vai conduzindo. E aí a maneira da gente conduzir, né, essa comissão especial, eu gostaria feito esse cronograma inicial, ouvir os colegas as sugestões para que a gente possa deliberar. Tá ligado. Presidente e demais vereadores, eu acho importante a gente fazer uma ordem de trabalhos. Primeiro, fazendo uma análise documental de tudo aquilo que nós temos disponíveis na casa, né? E tenho aqui para encaminhar já para a comissão uma lista dos projetos de lei que versaram pelo tema, desde o fundo de tratamento de esgoto até a estação de tratamento de esgoto. Então, essa relação são projetos que tramitaram na casa. Nesses projetos, existem documentos importantes, né? E como se tornaram leis, eu acho que a gente tem a obrigação de estar analisando. A lista que foi levantada aqui pelo apoio legislativo, pela Giovana, ela vem desde 96, mas eu acredito que é preciso nós fazermos uma análise desde 2005, que foi da criação do fundo. E também nós podemos fazer um levantamento de todos os registros que temos, das audiências públicas, inclusive das que Vossa Excelência realizou aqui na casa o ano passado, que nós temos os registros em ata, e o registro em vídeo da própria audiência, que acho que ali tem muita informação importante também, né? E toda a documentação que já foi solicitada e que está disponível aqui na casa, né, que são várias e várias caixas de documentos, também já serve de material para que a gente possa começar a analisar. Então, eu acredito que seria importante que a gente fizesse uma análise desse documento, se for possível, dividir essa análise entre todos os membros da comissão, para que, a partir dessa análise, nós possamos, então, fazer uma lista de pessoas que devam ser ouvidas pela comissão. Bom, bom dia, presidente Lozila, vereador Miano, nosso relator, e as membros do conselho, e o vereador Sandro Bussola, que também acompanha. Olha, as sugestões da vereadora Chiara eu acho muito pertinentes. Eu fiz a leitura do processo, né? O vereador Manuel Lozila, na condição de presidente da Comissão de Obras, ele solicitou a cópia do processo na íntegra da estação de tratamento de esgoto. À época, eram 64 volumes, talvez hoje tenha acrescido alguns volumes a mais, em razão do andamento das obras, né? De algumas alterações também, em especial essas dos mais de 1000 projetos que foram acrescidos ao projeto inicial. E eu entendo o seguinte: como nós temos aqui um foco, né, na SEI, que é no processo, que é a análise do projeto executivo, o fundo de tratamento de esgoto, né, são 3 focos, e a execução da obra no que diz respeito aos aditivos, né? Então, nós não podemos fugir disso. No tocante ao projeto, eu entendo que nós temos que ter uma cronologia
dos fatos para que a gente possa ter uma sequência natural, né? E também não se perca. Nós não podemos buscar algo que esteja na execução hoje, sem conhecer, ao menos, o projeto básico. Porque uma obra dessa natureza, dessa amplitude, dessa magnitude, ela necessariamente ela começa por um projeto chamado projeto básico. O que é o projeto básico? É a ideia do administrador colocada em prática. O que eu quero? Eu quero isso, eu quero uma estação que trate tantos mil litros de resíduo, disso, de esgoto, assim. Opa, coloquei a minha ideia. Qual é o custo dessa minha ideia? Lá no projeto básico, e normalmente se contrata uma empresa para fazer a elaboração desse projeto básico. Tudo isso que eu estou falando, eu sei porque tem no processo. Então, a partir do momento que eu tenho um projeto básico, eu tenho condições de contratar um projeto executivo, que é o projeto que vai ser o projeto norteador para a execução da obra. Ou seja, a Coengenharia, ela foi contratada para executar um projeto que a Arcades, não é isso? Que a ETEP, depois a Arcades, elaborou e foi contratada para tal. Então, eu entendo o seguinte, que nós temos que buscar, e isso não é difícil, as pessoas ou servidores responsáveis pela elaboração do projeto básico, as pessoas e servidores responsáveis pela elaboração do projeto executivo, pelo edital do projeto executivo, os servidores que receberam o projeto executivo e o aceitaram da forma como foi, porque se o projeto hoje apresenta imperfeições, incorreções ou defeitos, seja lá o que for, é porque lá atrás ele foi recebido. Quem os recebeu? Então, eu entendo que nós temos que buscar as pessoas que participaram do processo da contratação do projeto básico, do projeto executivo, e depois nós vamos entrar na execução propriamente dita para saber por que a Coengenharia solicitou os tais aditivos. E, paralelamente a isso, nós temos o Fundo de Tratamento de Esgoto, que foi o fundo que foi criado. Aí vem a importância, vereadora Chiara, de juntar ao processo aqui o projeto de lei criando o Fundo de Tratamento de Esgoto, né? Por que ele foi necessário à época? Foi uma exigência do governo federal, que aportou o recurso? Então, né? Então, ele foi criado antes exatamente para que a gente pudesse fazer um caixa e ter dinheiro suficiente para poder fazer a nossa estação de tratamento de esgoto. E hoje nós temos nesse fundo, nós temos um conselho gestor, né? Inclusive, esse conselho é administrado pela sociedade civil, não é nem por político. E é interessante nós conhecermos, desde o seu nascimento, a sua evolução e uma prestação de contas detalhada de todos esses anos, porque os aditivos, né, vereador Minhano, eles são subtraídos do fundo para o pagamento daquilo que a Coengenharia. Então, eu entendo que a gente tem que ter uma cronologia dos fatos, projeto básico, projeto executivo, a execução do projeto e o Fundo de Tratamento de Esgoto, para que a gente possa, aí, cada vereador, fazer os seus apontamentos, indicando as pessoas ou servidores que são interessantes serem ouvidos aqui, para que a gente possa, de fato, fazer uma apuração profunda e chegue a um denominador comum, que é aquilo que a sociedade espera, que é uma resposta para saber por que essa obra atrasou tanto tempo, mesmo com recurso federal e mesmo com dinheiro no Fundo do Tratamento de Esgoto. Nós temos o dinheiro, mas não conseguimos executar a obra. Essa que é a grande verdade. Eu gostaria só de fazer uma consideração. Concordo com o vereador Meira, e acho que é importante a gente entender quando é que começa a construção do projeto básico, né? Porque eu ouvi muito, na outra legislatura que estive aqui, que haviam vários projetos básicos, né? E que, no fim, o projeto que foi encaminhado não tinha relação nenhuma com o projeto que tinha lá no Departamento de Água e Esgoto, tinha o desenho, tinha uma exposição, inclusive, né, dessa estação. Então, eu acho que é importante a gente entender o que, na verdade, aconteceu, inclusive dentro do Departamento de Água e Esgoto, com relação à elaboração desse projeto básico, né? Se foi se forem mais projetos, né? E se esse projeto foi considerado para
a publicação do edital de chamamento do projeto executivo ou não, né? Então, eu acho que tem uma história dentro do departamento que é importante a gente considerar, né? E aí, o momento em que a gente vai buscar esse projeto básico, talvez seja o momento em que se começou a discutir a criação do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto, em 2005. Então, eu acho que, pelo menos até 2005, nós deveríamos chegar na comissão, na SEI. Tá. A ideia da SEI, ela parte de 3 princípios, né? São 3 objetivos que nós temos aqui. O primeiro é com relação ao projeto e aos seus erros e responsabilidades. O segundo é com relação ao fundo de tratamento e às despesas. E o terceiro são os aditivos. O que eu queria que a gente concordasse aqui já? Eu creio que nós precisamos fazer algumas diligências. E eu gostaria de fazer algumas diligências já amanhã ou hoje, ainda se der tempo. Ao DAI, ao financeiro do DAI, também à Secretaria de Finanças da Prefeitura. E aí, com base nessas diligências, eu acho que eu teria condições de convocar algumas pessoas para virem para cá. Então, essa parte do fundo de tratamento, eu queria fazer umas diligências primeiro. Primeiro, ir ao local, né? A diligência é ir ao local, é ir onde o problema pode ter ocorrido. Então, eu creio que nós precisamos primeiro ir lá. Eu gostaria muito de ir ao DAI, e se já for do consentimento de todos aqui, eu quero já começar essa tratativa hoje ainda, me comunicar com o presidente, pedir que ele me receba lá, para fazer alguns questionamentos direto a ele e ao seu financeiro. E também, com base nessas respostas, ir à Secretaria de Finanças e também obter respostas de lá, até para que a gente possa depois convocar aqui as peças-chave, né, as pessoas que, para a gente não chegar aqui e ficar levantando aqui um nome de alguém que a gente vai chamar depois. Até para economia de tempo e de recursos, eu acho. Para o coronel que falou do cronograma, só uma dúvida, coronel. Como são alguns temas, né, que vão se cruzar em determinado momento, como nós faremos? Paralelamente, nas oitivas, ouviremos primeiro o processo, o projeto, depois o projeto executivo, as pessoas, e também junto com as pessoas que criaram o fundo, como ouviremos? Posso dar uma sugestão? Nós poderíamos nos dividir assim em frentes de trabalho. Então, por exemplo, eu adoraria trabalhar com a questão da elaboração do projeto. Depois nós temos a questão do fundo. O Minhano tá... E nós temos a execução da obra, né, também, que tem os aditivos e tudo mais, que eu não sei se está relacionado diretamente com essa questão que o vereador Minhano quer trabalhar com relação ao fundo, a gestão do recurso, né, e os aditivos. Eu não sei se seria uma frente ou se seriam 2 frentes, talvez uma só. Mas a questão da elaboração do projeto, eu acho que ela antecede e ela vai tomar um tempo. Se a gente começar do projeto para depois chegar, né, na construção da obra, talvez a gente perca muito tempo. Então, se a gente se dividisse em 2 frentes, acho que nós poderíamos estar acelerando um pouquinho, né, enquanto, por exemplo, a gente poderia ter um trabalho sendo feito na análise do projeto, a gente poderia ter, ao mesmo tempo, um outro trabalho sendo realizado com relação aos recursos e à execução da obra. Uma sugestão. Uma sugestão. Senhor presidente. Boa. Pois não, vereador. Só para uma contribuição, assim,
Vossa Excelência deferir, de que as diligências colocadas sempre acompanhado de demais membros, porque nós já tivemos situações de diligência ser negada e necessitar de testemunha nos casos. Então, todas essas e acompanhado por algum outro membro da comissão para dar até respaldo para a própria comissão. Bom, legal. Eu acho pertinente aqui todas as colocações. Bom, primeiro que nós temos já a cópia do processo da estação na Casa de Leis, está à disposição. A partir da próxima reunião estará aqui à disposição de todos e de toda a população. Então, acho que a primeira situação que nós vamos deliberar aqui é pedir a complementação do processo, né, daquilo que está faltando, da última página em diante. Nós já vamos fazer o requerimento, tá, para que o DAI disponibilize esse processo. E a gente já tem aqui. Eu acho interessante essa divisão por frentes de trabalho. Eu acho que a gente pode seguir dessa maneira, se assim todos concordarem. Com relação às diligências, bacana, e acho que a gente pode ir, eles vão nos receber de qualquer maneira, e a gente poderia combinar isso para amanhã já, no período da tarde, às 2 horas, posso fazer um contato com o presidente do DAI, com o secretário de Finanças, para nos receber lá e esclarecer essas dúvidas aí, tá? Farei e comunicarei a comissão e para que todos que tiverem disponibilidade estejam presentes, tá? Em relação à frente de trabalho, como a Chiara já se colocou à disposição, a gente pode separar, né? Elaboração do projeto e também, consequentemente, a assinatura do contrato, edital, ordem de serviço, enfim, acho que segue essa questão. A Chiara já se dispôs a trabalhar essa frente, né? O Miano já se dispôs a trabalhar a questão da apuração dos valores do fundo e, consequentemente, os aditivos, né? Então, acho que 2 frentes, acho que a gente conseguiria tocar de maneira tranquila. Agora, eu queria ouvir do Meira e da Yasmin se tem alguma preferência e opção por alguma frente. Não, eu entendo o seguinte, aqueles 64 volumes que você pediu na condição de presidente da Comissão de Obras, ele diz respeito exclusivamente à contratação da Com Engenharia, que chegou, é o processo licitatório e que nós temos como empresa vencedora a Com Engenharia. Então, ali mostra, a partir do instante em que o projeto executivo foi recebido pelo DAI, né, e eu tenho um projeto executivo na mão e eu falo, bom, agora eu preciso contratar uma empresa, uma construtora, para fazer a execução dessa obra. Então, aqueles 64 volumes que nós recebemos, que é o processo número 66.415, 2013, ele traz especificamente a contratação da Com Engenharia. Então, como se chegou na Com Engenharia? Ponto. E aí tem todas as atribuições da Com, a partir do instante que ela assumiu a obra, aquele negócio todo. Nós temos aqui, nós temos que pedir, desde já, cópia de 2 processos, para que eu possa, de uma certa forma, desenvolver o meu raciocínio. Eu preciso do processo que contratou o projeto básico, para eu entender, embora eu já tenha tido acesso a esse processo, mas eu tive apenas acesso à leitura dele, eu não tenho a cópia dele. Então, eu vou ter noção do como que foi que nasceu a ideia, que concebeu a ideia, que foi contratado o projeto básico, foi contratada uma empresa, que não é a Arcades. E aí, depois desse projeto básico, eu tenho a contratação do projeto executivo, que foi vencedora, foi a ETEP, que hoje chama Arcades. Então, eu entendo que esses 2 processos nós temos que analisar profundamente. Eu me responsabilizo assim que receber os 2 processos, se eu tiver a cópia deles, em fazer a leitura deles e fazer uma exposição para o grupo e indicar as pessoas que eu entendo que são convenientes serem chamadas aqui. Eu já sei quem foi o funcionário e a funcionária que recebeu o projeto, né, que hoje já não é mais servidora.
que ela já é aposentada. Então, mas eu não quero adiantar nada aqui sem ter o devido acesso aos processos e que possa apresentar formalmente aqui a relação de eventuais servidores que nós podemos convocar, porque as demais pessoas nós temos que convidar. Mas eu entendo que o caminho tem que ser esse. Depois, nós temos a execução propriamente dita, e aí tem aquela questão que o Miano acabou de falar, que na execução é que surgiram os aditivos, e aí é que surgiram os problemas, e aí é que surgiram as inconformidades, que tem sido aventada por todos aí, até então, dizendo que tem erro no projeto. Esse erro no projeto, eu preciso saber, por que o projeto foi contratado já com erro? Se eu já sabido que o projeto tinha erro, né? Por que eu contratei? Por que eu recebi? Então, isso é que nós temos que apurar, para saber de quem é a responsabilidade disso. Porque hoje nós estamos pagando um preço alto em razão desse projeto executivo ter sido apresentado por uma empresa, com um valor que ela ganhou, que ela venceu uma licitação, só que o projeto foi recebido por um servidor, por uma servidora do DAI, e aí iniciaram. Será que isso foi feito no afã ou num afogadilho para se conseguir o recurso? De quem é a responsabilidade da pressa para que esse processo, para que esse projeto executivo fosse recebido? E se ele não fosse recebido, nós teríamos o recurso para a construção do fundo? Eu acho que essas questões são fundamentais, importantes, porque hoje nós temos um atraso em razão disso. Eu gostaria de fazer até mais uma colocação. Tem uma questão que esse recurso não é um recurso nosso, é um recurso federal. Alguém lá validou esse projeto. Senão, esse recurso não teria vindo para Bauru. Então, eu acho que essa é uma questão que também precisa ser analisada, né? Porque se o projeto teve tantas falhas, mas foi validado no governo federal, né, e o recurso veio para cá, eu acho que a gente também tem que dividir responsabilidades. Perfeito. Então, já determinamos a Secretaria Apoio Legislativo que faça o requerimento do cópia integral do projeto básico e também do projeto de contratação da projetista. Esses dois processos nós ficamos definidos aqui, então, né, até pelas considerações do Meira, que ele também vai trabalhar na questão da fase de elaboração do projeto, contratação das empresas e etc. Então, Meira e a Chiara trabalham essa frente da elaboração do projeto, execução, contratação, etc. E o Miano e a Yasmin a questão dos fundos e também dos aditivos, né? E eu, obviamente, vou acompanhar ambos os trabalhos juntamente com vocês, cumprindo assim, fazendo o papel aqui da presidência. Então, acho que a gente já pede cópia dos processos, preparamos todos os documentos, né, que a gente precisa ter, inclusive legislação disponível aqui, disponibiliza as audiências públicas e tudo que nós temos histórico para todo mundo aqui. Então, a gente vai ter um material, acredito eu, que na próxima semana, né, isso deve chegar para nós. As visitas eu vou conversar, então, com o secretário de Finanças e o presidente do DAI para nos receber amanhã ainda, se possível. A equipe está formatada. Eu queria também... agora eu estou vendo aqui o fotógrafo da casa, para que também registrasse os momentos. Acho que já estamos definidos aqui em relação a toda a estrutura e aparato que nós vamos precisar. Em relação às datas, eu só queria fazer aqui, eu fiz uns ajustes aqui para conseguir conciliar, e essa era uma das missões que nós sabíamos que tinham para conduzir 2/6, me trouxeram o calendário já oficial aqui da casa, e eu acabei organizando aqui algumas datas e horários para conseguir tocar todas as audiências já agendadas. Então, ficaria assim: dia 13, que é agora quinta-feira, como nós vamos fazer a diligência também, então essa semana a gente já cumpriria. A gente tiraria o dia 13, porque tem aqui na casa audiência pública, então a gente já deixa, que é da Coab, inclusive, então a gente já deixa fora, nós vamos fazer a diligência. Então ficaria o seguinte: dia 18 de fevereiro, que é uma terça-feira,
Terça da semana que vem. A gente faria uma reunião das 11 às 14h30, tá? Então, a gente já ficaria com esse horário à disposição. No dia 21 de fevereiro, nós marcaríamos, até para não perder essa semana, das 14 às 18 horas, para conseguir conciliar com o que tem aqui, tem prestação sexta-feira. No dia 28 de fevereiro, que também é uma sexta, na quinta vai ter sessão, em virtude do carnaval, na sexta-feira, das 14 às 18 horas também. No dia 4 de março, nós ficaríamos com a data disponível das 9h30 até as 18 horas, para daí, quarta-feira. No dia 11 de março, também quarta-feira, das 9h30 às 18h. Dia 18 de março, também, das 9h30 às 18h. Dia 25 de março, também, das 9h30 às 18h. Dia 1º de abril, das 9h30 às 18h. Dia 8 de abril, das 9h30 às 18h, porque daí nós vamos começar já, né? Depois, nessa fase inicial de documentos, já tem as oitivas, daí nós vamos marcando e vamos tentando conciliar. Se não der as datas, daí a gente complementa com mais algumas sugestões. Qual? Esse aqui. Não vamos fazer depois certinho, para daí a gente divulgar para a mídia, tal, que aqui está meio rabiscado, capaz do pessoal confundir. Eu acho que assim a gente consegue fazer o trabalho de maneira organizada e dar o resultado que a população espera. Alguma informação, complementação, mais alguma sugestão de como a gente faz esse trabalho? Presidente, eu pedi para que a presidência da casa disponibilizasse os volumes que estão aqui já à disposição na sala de reuniões aqui dos vereadores, para que a gente pudesse estar manuseando ele, e acho que isso é possível a gente fazer já para a próxima reunião, e a Melissa disse que vai colocar ele à disposição ali, então, só compartilhar com todos, né, que o vereador Meira já leu inteiro, mas eu ainda não tive oportunidade, e acho que é importante que todos tenham acesso a esses volumes, né, todos, então, a presidência prontificou a deixar à disposição ali na sala dos vereadores. Ótimo. Esse processo da execução da obra, que acho que hoje já chega a 70 volumes, eu acredito eu, na leitura que eu fiz aqui, e eu vou disponibilizar isso aqui para a comissão, porque, de uma certa forma, é um resumo da leitura de todo o processo, né? Depois eu vou dar uma cópia para cada membro aqui, até para que vocês possam facilitar a leitura e tal. Falar, puxa, eu quero ver lá o volume 32, o que tem lá, que isso aqui me interessou. Mas eu vejo o seguinte, eu queria fazer uma sugestão aqui, embora o vereador Manuel Luzila, na condição de membro de presidente da Comissão de Obras, já tenha feito isso por muitas vezes, e eu participei aqui de muitas dessas audiências. Primeiro, hoje o gestor da obra, a pessoa que está à frente da obra, é o presidente do DAI, junto com a Secretaria de Obras, né? Mas o presidente do DAI, ele tem um conhecimento praticamente de toda a construção propriamente dita, os aditivos e tudo mais e tal. Então, até que ele esteve aqui, ele foi mais do que o prefeito. Então, eu entendo que nós poderíamos fazer o seguinte, é uma sugestão, né? Para que nós e também a sociedade conheça e que ele vem aqui com já algumas respostas. Inicialmente ele podia ser o primeiro a ser, porque não há sequência aqui a ser ouvida, vamos ouvir esse, aquele e tal, mas nós gostaríamos de ter aqui um parâmetro para que a gente pudesse até iniciar, nós já vamos começar os nossos trabalhos, mas um parâmetro assim, como que está a situação atual da obra? Mas não é para chegar aqui e fazer apresentação de slide com isso, não, é chegar e falar o seguinte, olha, a obra começou no dia tal, por causa disso,
foi contratado um projeto executivo, depois a Coengenharia foi a vencedora, aconteceu isso, para ele fazer uma abordagem sobre a construção da obra da estação de tratamento de esgoto. A partir do instante que nós ouvirmos o presidente do DAI, aí nós vamos fazer as nossas próprias conclusões e as diligências que entendermos necessárias. Mas eu entendo que agora, como ponto de partida, embora já saibamos isso, nada melhor do que trazer o presidente do DAI. Porque, ao final, nós vamos chamá-los novamente. Exatamente, porque daí nós teremos todos os subsídios coletados com diligência, nas oitivas das testemunhas, entendeu? Para que a gente possa, no final, falar, bom, presidente, agora nós queremos saber de alguns pontos, sobre esse ponto, sobre esse questionamento, sobre isso. Presidente, não, acho perfeito. E acho até interessante que nós tenhamos, né, nessa apresentação, alguém mais técnico, talvez alguém do CREA ou da SENAG, para que a gente consiga ter a dimensão se o que foi construído até agora é compatível com o tempo em que foi, né, destinado até agora essa construção, e o que falta, quanto tempo realmente falta de construção de obra. Porque quando a gente tem a informação, olha, vai levar 1 ano, não, em 2020 vai entregar, não, 2020 não vai entregar, talvez 2021, se Deus quiser, 2021 vai entregar. Então, assim, e os aditivos, né, porque foi colocado aqui que todas as alterações no projeto inicial, as mais de 1000 alterações, talvez não tenham sido suficientes ainda. Então, nós não sabemos o que pode vir ainda de alteração. E nós não sabemos quanto custa. E talvez uma pessoa técnica consiga nos trazer luz a essas questões e também trazer luz, quando fala que a obra não está paralisada, trazer luz de que o que realmente está acontecendo ali não é uma obra paralisada. Porque, aparentemente, o vereador Minhano esteve lá, aparentemente a obra está paralisada, né? E a gente não quer assumir que a obra está paralisada, porque ela não pode estar paralisada, e nós não queremos que ela fique paralisada. Mas nós precisamos entender a real situação. E talvez a gente não consiga sem ter os elementos técnicos. Então, eu acho que é o momento da gente solicitar ao presidente da casa ou que nos conceda uma consultoria, ou que a gente consiga essa consultoria de maneira espontânea do CREA ou da própria SENAG. Perfeito. Nós vamos também fazer um ofício, pedir até para a secretaria e aos secretários, um ofício ao CREA e à SENAG, para que possam designar profissionais, eles sempre contribuem, né, para que possam avaliar a possibilidade de designar profissionais para acompanhamento dessa comissão especial de inquérito. Eu também até ousaria, e eu sempre nas audiências aqui que nós fizemos, sempre houve representantes da OAB, embora a gente tenha um excelente corpo jurídico aqui na Casa de Leis, a OAB sempre participou, né? E a gente vai tratar muito relação contratual, enfim, diversos documentos nesse sentido. Talvez, se vocês concordarem, a gente também convidar a OAB, caso queira designar alguma representante da comissão, né, para estar com a gente também aqui avaliando essa SEI. Tudo bem para vocês? E, Meira, outra coisa que eu queria decidir com vocês, nós temos uma audiência e já estava pré-agendada, né, que é a audiência para posicionamento do status da obra, dia 10 de março. No período da tarde, está agendada, está designada. Você, Meira, entende que a gente poderia utilizar esse espaço para essa apresentação, ou queria ir aí como uma reunião oficial também da nossa comissão, dia 10 de março. E que seria o seguinte, nós teríamos, antes do dia 10, nós temos aqui 4 datas agendadas, né, que seria dia 18, 21, 28 e dia 4, depois dia 10. É muito
tarde ou não, enfim. Eu entendo o seguinte, já que essa reunião atinge aquele objetivo que eu apontei aqui, não existiria a possibilidade de você, na condição de presidente da comissão de obras, que acho que foi você que convocou essa audiência, de antecipar essa audiência e ajustar aqui com o calendário nosso, até mesmo porque a gente coloca esses profissionais que já viriam aqui no dia 10 e a gente antecipa para uma dessas primeiras datas aí agendadas. Aí, pelo menos, a gente já teríamos uma noção do andamento da obra, de prestação de contas da obra, e que, caso nós tenhamos algumas dúvidas, a gente já tira, já sana essas dúvidas. Nós temos aqui, o problema é o calendário, né? Em virtude do carnaval, daí tem várias as coisas agendadas aqui. Mas vamos procurar, então, ver uma data que a gente consiga tentar antecipar. Se não houver a possibilidade de antecipação, daí a gente convoca ele para uma data dessas que a gente definiu aqui mesmo. Eu vou sugerir o seguinte: nós temos uma data inicial aqui, dia 18 de fevereiro, que seria interessante. Se não for possível, para o dia 21, na sexta-feira. Tá bom. Que é das 14 às 18, é um horário bastante elástico, e aí contemplaria todos os nossos... Nós vamos conversar com ele a respeito da ida amanhã lá, aí a gente já vê a data que é possível para ele. Do dia 10 para o dia 21 de fevereiro, aí pelo menos a gente teria uma noção. Beleza. Combinado. Mais alguma sugestão para essa reunião inicial e de diretrizes de condução? Nós vamos conversar com ele primeiro. Isso. Aí a gente ajeita. Beleza, então? Tudo bem? Apoio, secretariado? Tudo certo? Então, acho que a gente pode dar por finalizada essa reunião, né? As datas já estão designadas, nós vamos comunicar à imprensa, comunicar às mídias, e a gente volta para o próximo encontro já com algumas diligências realizadas. Amanhã tem visita? Amanhã tem visita, diligência externa, dia 18, às 11 horas é a próxima reunião. Beleza? Obrigado, bom dia a todos.